Olá, a graça e a paz. Hoje é quarta-feira, dia 29 de setembro de 2021 e hoje eu gostaria de compartilhar um estudo bíblico que eu fiz no livro de Zacarias, do profeta Zacarias. Mas antes vou apenas justificar aqui, porque está muito corrido esses dias, o mês de outubro será muito corrido para mim aqui na Avivá, e eu acho que não será possível continuar compartilhando tantos estudos bíblicos com frequência como eu fazia aqui no canal da Escolinha Avivá. Tem muitos estudos bíblicos aqui, e eu acredito que não será possível, mas eu vou continuar com o meu trabalho de aconselhamento, que tem resultados muito lindos mesmo, né? Chamado de Deus, é ministério. Então, eu trabalho na área de aconselhamento e eu quero falar para vocês que tem um resultado o aconselhamento por telefone e WhatsApp também. Oração, Deus ouve a oração feita pelo WhatsApp, por telefone, porque nesse período de Covid nem sempre é possível de maneira presencial, mas nós não podemos deixar de abençoar mesmo à distância. Então, quem quiser pode me chamar no meu WhatsApp, no privado, ou pode vir pessoalmente aqui na Avivar. Eu também aconselho aqui pessoalmente, minha experiência é maior em aconselhamento infantil, né? A minha linguagem é mais para crianças, eu tenho essência de criança, alma de criança, tenho facilidade de compreender os pequeninos e o resultado é muito lindo no trabalho com crianças. Mas eu também aconselho adultos que falam que gostam muito, que se sentem melhor com o conselho. O meu conselho é sempre na Bíblia, é na palavra. Eu abro a palavra, eu falo o que diz a palavra de Deus, o que é certo, o que é errado na Bíblia. E quando termino, eu oro pela pessoa com imposição de mãos, quando a pessoa aceita. Então, eu quero aqui reafirmar o meu ministério de aconselhamento, mesmo sem colocar tantos vídeos de estudo bíblico, que eu acho que não será possível a partir de outubro, tá muito corrido aqui, nós já abrimos matrículas, as crianças estão realizando agora as provinhas da terceira unidade, logo depois será a programação especial da Semana da Criança. Meu esposo está aí com alguns projetos que Deus colocou no coração dele, eu apoiei, então está um pouco corrido aqui. Mas vamos ao nosso estudo no livro do profeta Zacarias. Introdução e resumo. O livro de Zacarias é um livro profético, apocalíptico e abrange vários assuntos. Inclusive a Batalha do Armagedon, o dia do Senhor, o dia da ira, que representa um período da história que Deus intervém com bênçãos e maldições. Bênçãos para os justos e castigo para os ímpios, ou os rebeldes e idólatras. Deus é um Deus que abençoa, mas que também amaldiçoa. Em Deuteronômio capítulo 28, fala-nos das bênçãos para os obedientes e castigos para os desobedientes. Eu vou ler alguns versículos na nova tradução na linguagem de hoje. Alguns versículos, porque para ler todo o Deuteronômio 28 é muito grande. Vou ler e comentar alguns versículos. Deuteronômio 28, bênçãos para os obedientes. Diz assim, o 28:6, do 6 até o 10. Diz assim: Deus os abençoará em tudo o que fizerem. Quando os inimigos atacarem, o Senhor Deus os destruirá na presença de vocês. Eles atacarão juntos, em ordem, mas fugirão para todos os lados em desordem. O Senhor, nosso Deus, abençoará vocês em tudo o que fizerem. Ele lhes dará tanto trigo que os seus depósitos ficarão cheios. Ele os abençoará ricamente na terra que está dando a vocês. Se obedecerem a todas as leis do Senhor, nosso Deus, e cumprirem todas as suas ordens, Ele fará com que sejam o seu único povo, o povo escolhido, como prometeu com juramento a vocês. Todos os outros povos do mundo verão que vocês pertencem a Deus, o Senhor, e terão medo de vocês. O versículo 12 diz: Deus abrirá o céu, onde guarda as suas ricas bênçãos, e lhes dará chuva no tempo certo, e assim abençoará o trabalho que vocês fizerem. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado de ninguém. Versículo 13. Se obedecerem fielmente a todos os mandamentos do Senhor, Deus, que hoje estou dando a vocês, Ele fará com que fiquem no primeiro lugar entre as nações e não no último, e fará também com que a fama de vocês sempre cresça e nunca diminua. Ou seja, Deus honra quem honra o nome dele. E aqui diz, se obedecerem fielmente a todos os mandamentos do Senhor. Depende de obediência, que bênçãos para os obedientes. O versículo 14 diz: Não se desvie desses mandamentos que hoje eu estou dando a vocês, nem para um lado, nem para o outro. E nunca adorem nem sirvam outros deuses. Nunca adorem nem sirvam outros deuses.
Castigos para os desobedientes, Deuteronômio 28, o versículo 15, 19 e 20, eu vou ler. O 15 diz: porém, se vocês não derem atenção ao que o Senhor, nosso Deus, está mandando e não obedecerem às suas leis e aos seus mandamentos que lhes estou dando hoje, vocês serão castigados com as seguintes maldições. Versículo 19. Deus os amaldiçoará em tudo que fizerem. Versículo 20. Se vocês abandonarem o Senhor e começarem a praticar maldades, Ele fará cair sobre vocês maldição, confusão e castigo. Ele os amaldiçoará em tudo o que fizerem e acabará logo com vocês. Versículo 22. Ele os castigará com doenças contagiosas, infecções, inflamações e febres. Mandará secas e ventos muito quentes e fará com que pragas ataquem as plantas. Essas desgraças continuarão até que vocês morram. Não haverá chuva e o chão ficará duro como ferro. Versículo 25. O Senhor fará que sejam derrotados pelos inimigos. Vocês atacarão juntos em ordem, mas fugirão para todos os lados em desordem. Todos os povos do mundo ficarão espantados quando souberem do que aconteceu com vocês. Versículo 26. Vocês morrerão e o corpo de vocês servirá de comida para as aves e para os animais ferozes, e ninguém os enxotará. Versículo 27. O Senhor Deus castigará vocês com tumores, como fez com os egípcios. Vocês sofrerão de úlceras, chagas e coceiras sem cura. O Senhor os castigará, fazendo com que fiquem loucos, cegos e confusos. Versículo 28. O Senhor os castigará, fazendo com que fiquem loucos, cegos e confusos. Ao meio-dia vocês andarão sem rumo, como um cego apalpando o caminho. Vocês fracassarão em tudo o que fizerem. Serão perseguidos e explorados a vida inteira e não haverá ninguém que os socorra. Versículo 29. Aqui é as maldições decorrentes da desobediência. Então, esse texto aqui de Deuteronômio 28 mostra claramente que Deus é um Deus que abençoa e também amaldiçoa. Quando Deus amaldiçoa, somente Ele pode tirar a maldição, porque Deus é a autoridade máxima do universo. Quando Deus amaldiçoa, e aqui está claro as maldições decorrentes da desobediência, como é importante obedecer a Deus, como é importante buscar obedecer, como isso faz diferença na vida do ser humano. Então, aqui, né, deixa eu ver agora, eu vou ler esse texto, virtude, já vem nessa Bíblia de estudo. Eu estou aqui com a Bíblia das Descobertas para Adolescentes, nova tradução na linguagem de hoje. Esta aqui, olha. Vem alguns estudos também, vem essa reflexão, virtude. Eu gostei e vou ler. A virtude está associada ao bem e o vício está associado ao mal. Chamamos de viciadas aquelas ferramentas que travam e não funcionam. Da mesma forma, quando o pecado se torna um hábito e prende a pessoa, nós o chamamos de vício. Um pecado que se repete acaba ganhando força, até se tornar tudo o que essa pessoa se preocupa. Isso não prejudica apenas a pessoa que pratica o pecado, mas todos os que estão ao seu redor. Uma pessoa presa por um vício se recusa a largá-lo, apesar do dano que ele está lhe causando. O vício prende as pessoas aos maus hábitos que destrói os relacionamentos. O vício é feio, a virtude é bonita. A virtude é o oposto do vício. Fazer o bem também pode se tornar um hábito. Quando você faz o que agrada a Deus, um padrão de atitudes positivas se desenvolve mais e mais. A bondade, que se transforma em um hábito, é chamada de virtude. Quando repete boas coisas, como honestidade, bondade, amor, confiança, humildade e pureza, você se sente feliz e útil ao próximo. Hábitos saudáveis podem levá-lo a desfrutar a vida maravilhosa projetada por Deus para você aproveitar. Deus disse em Salmos 84:11, Ele ama e honra os que fazem o que é certo e lhes dá tudo o que é bom. Algumas vezes pensamos que se dissermos não para o pecado e sim para Deus, podemos perder o que é divertido na vida, mas isso não é verdade. Deus nos prometeu que, se andarmos do modo correto, desenvolvendo a virtude em nossa vida, nunca vamos perder algo que é verdadeiramente bom para nós. Né? Eu quero ficar em Deus. Aqui quem escreveu foi Sandy Adams, autor desse texto. Eu gostei muito, né? Mostra a diferença. Deus é um Deus que valoriza as suas virtudes. Deus é um Deus que tem valores. Deus é um Deus que preserva e considera valores, ética, moral.
né? Um Deus sério, santo, justo e perfeito. E cada um que se converte a Jesus Cristo deve buscar essa melhoria com a ajuda da ação do Espírito Santo de Deus por meio de oração e leitura da palavra, né? A Bíblia diz ser de santos porque eu sou santo. Não tem como se aproximar de Deus com uma vida de todo jeito, principalmente envolvido em práticas idólatras, como diz aqui, né? Então, vamos voltar ao nosso estudo. Tomar um pouquinho de água, hoje tá calor. As crianças estão concentradas fazendo as provinhas na sala, coisa mais fofa. Continuando o estudo. O nome Zacarias significa Deus se lembrou, e Deus se lembrou quer dizer Deus decidiu agir, intervindo na história da humanidade. As 8 visões de Zacarias descrevem a restauração e purificação definitiva da comunidade. O livro nos ensina que Deus continua aí para realizar o seu projeto por meio da sua comunidade restaurada. Dos capítulos 10 ao 14, tem palavras encorajadoras de fé e esperança para a nossa geração escatológica. O livro ensina a chegada de um novo tempo que se iniciaria com a reconstrução da cidade amada e do templo. Zacarias nos ensina que a redenção é o livramento de um império opressor. Nos ensina sobre o zelo de Deus com relação à santidade da sua casa, dos líderes, etc. É um livro muito rico no que se refere ao cuidado de Deus com o seu povo, os escolhidos, remanescentes, e o seu povo em geral. Na vida é preciso recomeçar muitas vezes. Neste livro, o recomeço é algo fundamental para um povo que quase se perdeu na história. Eles precisam recuperar a fé, o culto, a esperança. A partir do capítulo 10, eu vou ler e comentar alguns versículos. Em especial esse aqui que chamou muito a minha atenção é sobre 2 varas, 2 pedacinhos de madeira. Está em Zacarias 11, versos 7, 10, 11 e 14. Zacarias 11, versos 7, 10, 11 e 14. Onze, 7. 7, 10, 11 e 14, que diz assim. Portanto, eu fui contratado pelos que compram e vendem ovelhas para cuidar das que iam ser mortas. Peguei 2 bordões, um eu chamei de bondade e o outro de união. E fiquei tomando conta do rebanho. O versículo 10. Depois peguei um bastão chamado bondade e o quebrei, como sinal de que Deus tinha quebrado a aliança que havia feito com os 2 povos. Porque a aliança foi desfeita naquele dia. Aí os negociantes das ovelhas que estavam me espiando entenderam que o Senhor estava falando por meio daquilo que eu fazia. Versículo 14. Depois quebrei a segundo bastão chamado união, como sinal de que estava desfeita a união de irmãos que havia entre Judá e Israel. Então, esses versículos, né, ele diz que ele pegou a segunda vara, chamada bondade, em algumas traduções, e diante dos olhos dele, ele quebrou. O significado é que estava quebrando a aliança de irmãos. Depois ele pegou a outra vara, que tem o nome união, né, e diante dos olhos dele, ele quebrou, mostrando que não tinha mais aliança entre eles, havia sido rompida a aliança. Aqui está bem claro que quando ele fez isso, eles entenderam a mensagem, ele explicou de uma forma bem concreta, né, quebrando as varas diante dos olhos dele, mostrando que não tinha mais, né, nenhuma aliança, a aliança foi rompida, né, o pacto quebrado, a aliança rompida. Agora aqui eu vou explicar esse outro versículo, né, Zacarias 11, 17. É uma acusação gravíssima seguida de castigo. A expressão fala-nos de uma palavra de maldição, é muito grave. Zacarias 11, 17, vou ler aqui. Diz assim. Ai do mau pastor que abandona o rebanho, que um dos seus braços e o seu olho direito sejam feridos pela espada, que o braço fique paralisado e o olho fique cego. Aqui é uma palavra de maldição mesmo. Olha, a versão Almeida Revista e Atualizada diz: a espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito.
o seu braço será de todo mirrado e o seu olho direito será inteiramente escurecido. Eu li esse versículo e ele me fez lembrar de uma experiência que tive há uns 3 anos atrás, aproximadamente. Foi uma visão que Deus me deu. Eu vou explicar aqui como foi essa visão e o significado, né, da visão, porque Deus me deu uma visão e o significado. Há uns 3 anos e pouco mais ou menos, eu não lembro de exato, eu estava aqui nessa salinha minha, né, sentada aqui, mesmo essa mesinha. Essa mesinha estava virada para esse lado, aqui, mas era aqui, eu lembro como se fosse hoje. E aí, quando eu fui ler esse versículo aqui, eu lembrei da visão, que a visão é praticamente o que está escrito nesse versículo. Então, enquanto eu fazia o estudo no livro de Zacarias, eu li o versículo, Zacarias 11:17, e lembrei da visão. Eu vou tentar me lembrar detalhes porque é muito importante e foi até difícil para mim ver aquilo. Uma cena muito triste. Eu não estava dormindo, estava acordada aqui, então não foi um sonho, foi uma visão. Tinha uma pessoa, essa pessoa estava numa postura um pouco torta, né? Um pouco torta assim, com a cabeça virada de lado, olhando fixamente para um local. A pessoa estava viva, respirando, mas parecia uma pessoa morta. Imagine você conversando com alguém, você passa a mão assim, e a pessoa não acompanha a tua mão, a pessoa continua olhando fixo para um lado, o olho torto, fixo para um lado. E eu olhei para o rosto daquela pessoa e uma lágrima vinha caindo daquele olho. O olho estava fixo, a pessoa parada, como se fosse morta, porém respirando, e um pouco torta. Eu estava vendo aquela visão diante de mim, Deus me dando discernimento de tudo que estava acontecendo, né? Que a pessoa, né? Aquela pessoa seria amaldiçoada pelo próprio Deus, com uma enfermidade muito grave, degenerativa, que aos poucos ia morrendo as células. Então, aquela pessoa passaria por uma fase, e a visão que Deus me mostrou já era a pessoa na fase final, ou seja, com o estado de saúde bem grave mesmo, por isso estava daquela forma, parecendo um morto mesmo. E que no início da doença, essa pessoa teria medo de algumas pessoas, ia agir semelhante a um animal, um cachorro ou um lobo. A pessoa ia tentar falar e não ia sair o som da sua voz, e sim som semelhante de um animal, de um cachorro ou de um lobo. E que essa pessoa teria medo de algumas pessoas. E Deus citou para mim o nome de 2 pessoas que poderia se aproximar. E essa pessoa iria aceitar a ajuda de 2 pessoas e citou o nome para mim. O mais doloroso para mim é porque eu conheço a pessoa. A visão foi tão clara, como se estivesse olhando assim para essa caneta. Eu conheço a pessoa, então meu coração estava apertado olhando para aquela cena. E Deus me dando um discernimento claro que pessoas iam entrar em contato para saber sobre um evento que essa pessoa estava organizando, um culto a Baal e a deusa Estar. Mas a pessoa não utilizava a imagem de Baal nem de Estar. Então dava um nome, como se fosse um evento, mas é um culto a Baal. Deus revelou que essa pessoa estava programando, alguém ia procurar saber e a resposta seria assim. O evento foi cancelado porque a pessoa que está à frente organizando ficou louco. Essa será a resposta que Deus vai permitir. Então, um espírito de loucura que vai atormentar a mente dessa pessoa. E assim que a pessoa vai sofrer muito mesmo, e que Deus vai amaldiçoar essa pessoa. A cena que eu vi era idêntica ao que diz esse versículo. Olha, que fala do braço e do olho. Sendo o braço o mesmo lado que era o olho, que o olho foi escurecido como cego, aquele olho que eu vi pingando a lágrima, assim, parado, olhando para um lado. E o braço, no caso, Deus me deu discernimento, que vai perder os movimentos de um lado do corpo. Essa pessoa vai precisar de ajuda até mesmo para se alimentar. Não vai conseguir pegar na colher e levar até a boca, vai precisar de ajuda para hábitos de higiene, de tudo. A pessoa vai precisar de ajuda, até mesmo para se virar na cama vai precisar de ajuda. É uma pessoa muito orgulhosa e Deus quer tratar, quebrar o orgulho dessa pessoa. Uma coisa é adorar Baal, adorar falsos deuses, que já é terrível. Outra coisa é induzir o povo a fazer o mesmo. É levar o caminho da perdição, a porta larga, algo muito grave mesmo. E assim, nesse período, né, uns 3 anos atrás, Deus mostrou para mim essa cena, me deu discernimento de tudo isso. Eu lembro como se fosse hoje. Eu tenho o temor de Deus e eu jamais inventaria isso. Eu jamais inventaria. É tanto que depois eu estudei para tentar entender que doença era aquela. Eu lembro que eu estudei, vou até compartilhar aqui o resultado do meu estudo. Mas um castigo mesmo de Deus. Então, eu fui ler esse versículo, tem tudo a ver, o versículo diz exatamente a visão que Deus me mostrou, por isso compartilhei aqui. Aí eu lembro que na época eu estudei, para ver o que a ciência diz sobre esse tipo de enfermidade, né? Ó, a ciência chama o problema de paralisia supranuclear progressiva.
também conhecida pela sigla PSP. É uma doença neurodegenerativa rara que provoca a morte gradual de neurônios em determinadas áreas do cérebro, causando comprometimento da motricidade e das capacidades mentais. Afeta principalmente homens e é caracterizada por provocar diversos distúrbios do movimento, como alterações na fala, incapacidade de deglutição, perda dos movimentos oculares, rigidez, quedas, instabilidade postural. É um quadro de demência com alterações da memória, em alguns casos, confusão dos pensamentos e mudanças na personalidade. A pessoa começa a vegetar até morrer se Deus não intervir, né? Aí eu me lembrei também que quando a pessoa estava nesse estado, eu vendo assim a cena, Deus ministrou assim, que a enfermidade causada por demônios, com a permissão de Deus, e que demônios tomarão quase toda a área da mente, do cérebro da pessoa. Vai ficar apenas uma área intacta. Deus vai deixar uma área intacta para a pessoa ficar sabendo por que está naquele estado e sabendo que é Deus quem está causando aquilo. O próprio Deus vai deixar uma área da mente intacta. Então a pessoa vai ter uma certa consciência de que está naquele estado porque Deus colocou ali e os motivos que o levaram a ficar naquele estado. Deus me deu discernimento disso também bem claro, enquanto eu olhava aquela cena triste que chegou a doer meu coração. Aí eu orei por um bom tempo, orei. E aí eu fui lembrar disso agora que eu estava estudando Zacarias. Continuando o estudo. A cura só acontece por meio de milagre sobrenatural. No caso de Nabucodonosor, que foi uma maldição de Deus, né, para castigá-lo por conta do orgulho, teve cura. Deus o amaldiçoou com um espírito de loucura. Ele se comportava como um animal, pois acreditava ser um. Era um caso severo de licantropia clínica. Nabucodonosor era orgulhoso, arrogante, idólatra, adorava Marduk, era profanador e se sentia o próprio Deus. Eu estava lendo a história e Deus deu várias chances a Nabucodonosor. Nabucodonosor teve provas dentro dos olhos dele, né, do livramento de Deus, que apenas Deus é o Deus verdadeiro, mas ainda assim era orgulhoso demais e acreditava em várias divindades e apoiava o culto a vários deuses, e ele mesmo adorava Marduk. Então Deus teve que fazer isso para Nabucodonosor, né, reconhecer a soberania de Deus e também parar, né, Deus iria, no caso, humilhar ele, porque era orgulhoso demais. Ele chegou a comer capim, Nabucodonosor, no período da loucura, mas o rei teve a proteção de Deus, e Deus só o libertou depois que ele aprendeu a lição, principalmente reconhecer a soberania de Deus na história. Licantropia é uma doença rara e é espiritual. É uma doença espiritual. Tem gente que acredita ser um lobo, um cachorro, um gato, um cavalo, um boi e se comporta como tal. As células vão perdendo a vida, causando uma espécie de desarranjo cerebral. Alguns psiquiatras chamam de psicoses esquizofrênicas. O tratamento, né? Para a paralisia supranuclear progressiva, medicamentos, fisioterapia, fonoterapia, terapia ocupacional, como forma de melhorar a qualidade de vida do paciente. O espiritual se combate com o espiritual. No caso de Saul, ele tinha alívio quando Davi tocava para acalmá-lo, pois o Espírito Santo de Deus estava em Davi, e o espírito de loucura, que era o demônio, se retirava. A terapia cognitivo-comportamental com base bíblica pode ajudar. E como é isso? Eu já utilizei em uma criança de 10 anos aqui, conversei com a mãe aceitou. Terapia cognitivo-comportamental com base bíblica é aconselhamento na palavra, na Bíblia, leitura dos salmos, de textos que incentivam a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, louvores, oração, porque a pessoa no estado como esse fica muito triste e perde a vontade de viver. Uma menina na Avivada tinha 10 aninhos na época, ela estava cortando os braços de Gileade, uma situação muito complicada, difícil. Ela disse que via vultos, ouvia vozes, a menina estava muito atormentada. E eu falei com a mãe permitiu e concordou em fazer esse tipo de aconselhamento. E, claro, eu orientei a mãe a levar em psicóloga também, a menina teve acompanhamento no psicólogo. Eu me lembro que a menina se apegou demais a mim. Eu tenho esse jeito assim, doce, carinhoso, eu não aconselho gritando, brigando, não. Eu aconselho explicando, depois eu oro pela pessoa.
Com crianças tem um resultado muito lindo, mas adultos já falaram também. Mamãe, uma aluna uma vez comentou, Cléia, eu me sinto tão bem conversar com você. E ela está passando muita dificuldade na família também. Então, eu aconselho também adultos. Eu utilizo a terapia cognitivo-comportamental com base na palavra mesmo. E como o Espírito Santo de Deus habita em mim, eu tenho temor de Deus, então Deus age. Como o espiritual se combate com o espiritual, essa parte também é muito importante para quem tem esse problema. No tempo de Nabucodonosor, ele ficou lá com correntes. Hoje em dia, o mundo moderno não precisa usar correntes. Tem medicamento, injeção, dá para fazer o tratamento em casa mesmo. O tratamento dá para fazer em casa. A atrofia cerebral é causada devido à morte parcial de suas células. O cérebro pode ser estimulado. Como eu falei, pode ser estimulado através de oração, leitura da palavra, orações, acolhimento, acompanhamento dos familiares. É fundamental, pois à medida que a doença progride, o paciente pode se tornar mais dependente de ajuda para as atividades diárias. Se a doença se agravar muito, pode causar paralisia dos movimentos dos olhos, especialmente na direção vertical, exatamente como eu vi na minha visão. A pessoa estava parada e a lágrima caindo do olho, o olho virado. Diminuição das expressões da face, a pessoa estava igual morta, não tinha expressão nenhuma, era só a lágrima pura, do jeitinho que diz isso tudo aqui. Mudança de personalidade, agressividade, crise de nervos, incapacidade de pronunciar as palavras, chamada de disartria. Né? Tudo isso pode acontecer em quem tem essa doença rara, que na verdade é uma maldição e é espiritual. Tem pessoas que consagram o bebê desde o ventre materno no satanismo, quem adora abertamente a Satanás. Tem gente que faz pacto de sangue com o diabo e é atingido por esses demônios, né? O povo chama até de lobisomem, que já viram na mata, que come cadáveres, que age como animais, assim. Então tem caso que se faz pacto com o diabo e que acontece isso também, mas é espiritual, é uma enfermidade rara e espiritual. Agora eu vou ler Zacarias 13, de 7 a 9 e o 14, 1, na nova tradução na linguagem de hoje. Zacarias 13, 7 a 9, diz assim, 13, 7, a ordem para matar o pastor. O Senhor Todo-Poderoso diz, levanta-te, espada, e ataque o meu pastor. Ataque o meu ajudante, mate o pastor e as ovelhas serão espalhadas. E eu mesmo atacarei os carneirinhos dos moradores de Israel. 2 terços morrerão, só 1 terço sobrará com vida. E esses, se sobrarem, eu farei passar pelo fogo e os purificarei, como se purifica a prata, e os refinarei como se refina o ouro. Aí eles orarão a mim, e eu os atenderei. Direi, vocês são meu povo, e eles responderão, o Senhor nosso Deus. Eu ouvi algumas pregações falando que esse pastor é Jesus. Não é, gente. Quando Jesus quando João Batista batizou Jesus, uma pomba desceu e disse, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Jesus é Deus, é o Filho amado de Deus, é Deus Filho, é Emmanuel. E aqui diz o meu companheiro, que não está nem chamando de amigo. A expressão companheiro quer dizer, eu te conheço, você me conhece, você já ouviu falar de mim, não está nem chamando de amigo. Então aqui está falando de um pastor da geração escatológica que o próprio Deus está ferindo. Diz que Deus diz, fira o pastor e as ovelhas serão dispersas. A função de um pastor de ovelhas amoroso é atrair as ovelhas ao aprisco, é se importar com as ovelhas. Mas hoje em dia no Brasil tem pastores de todo jeito, que na verdade não se importa, e sim, né, tem ovelhas que têm um salário muito gordo, e o dízimo é muito alto, ou tem influência na sociedade que recebem um certo tratamento. Mas ovelhas sofrendo, com situações difíceis, temos que não se importam. No Brasil é assim, nós sabemos. Tem pastores amorosos que realmente se importam com a vida da pessoa, e outros não. Esse aqui está falando que é o mau pastor, né? Ele está dizendo, fira o pastor e as ovelhas serão dispersas. Já o 14:1 diz assim, o Senhor, Rei do mundo. Está chegando o dia em que o Senhor Deus julgará as nações. Então a cidade de Jerusalém será conquistada e os inimigos repartirão entre si o que encontrarem nela. Então aqui mostra o dia do Senhor, a restauração, castigo para os ímpios e tudo mais. Nesse livro, né? Os planos de Deus. Né? A conclusão do estudo, eu vou ler um texto maravilhoso para terminar assim com uma boa notícia, né? Os planos de Deus. Conclusão do estudo, os planos de Deus, inspirado em Zacarias 14:9. O texto que já vem na Bíblia de Estudo da Mulher Sábia. Vem aqui, ó. Essa Bíblia de Estudo da Mulher Sábia, já vem o texto resumido prontinho. Eu gostei muito do texto e vou ler como conclusão do estudo. Zacarias 14:9. Os planos de Deus.
O plano original de Deus para o homem foi frustrado pela estrada do pecado do mundo. O pecado de Adão trouxe para a humanidade toda sorte de males, culminando com a morte, que é pior de todos eles. Entretanto, Satanás se iludiu quando imaginou que podia ser o Deus desse mundo, eliminando Deus da terra e da visão do homem. Ele se surpreendeu com a repreensão que Cristo lhe passou no Éden, enquanto procurava trazer consolação e esperança para o desesperado Adão. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, mas tu lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3,15. Desde aquele dia no Éden, tanto Adão e Eva quanto Satanás tiveram na expectativa de ver aquela promessa cumprida. Adão e Eva morreram na esperança, mas Lúcifer teve que esperar 4 milênios até concluir que Deus não falha quando promete. Na cruz do Calvário, Jesus esmagou a cabeça da antiga serpente que é o diabo, Apocalipse 12:9. Enquanto que, da ferida que Satanás conseguiu lhe aplicar, sobraram apenas as cicatrizes, Zacarias 13:6. Porque ele ressuscitou, subiu aos céus, de onde virá para estabelecer para sempre o seu reino eterno, no qual Satanás e o pecado não terão mais lugar, Apocalipse 20:10. O grande plano da redenção tem como resultado final o mundo todo ligado a favor de Deus. Tudo aquilo que o pecado destruiu será finalmente restaurado por Deus. O Onipotente será conhecido como Deus do amor. Nenhuma dúvida haverá sobre a sua justiça e sua misericórdia. Todo aquele que puder ser salvo será. O pecado nunca mais se levantará no universo purificado de Deus. O amor de Deus, demonstrado na cruz do Calvário, unirá os habitantes do céu e da terra ao seu Criador para sempre. Você faz parte dos planos de Deus, não se esqueça disso. Aqui está falando do novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém. Eu fiz estudos sobre o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém, e coloquei aqui nesse canal. Aqui está falando disso. É o período de restauração, a conexão, o governo teocrático, a conexão direta com Deus. Enfim, é você dobrar o seu joelho, perguntar, ouvir, falar com Deus. A teocracia, o próprio Deus governando. Então, são palavras, promessas, palavras de fé, esperança, avivamento, renovo, restauração. A Bíblia está cheia de promessas e Deus não falha com as suas promessas. Então, vou encerrar aqui, que Deus abençoe a todos. Quem precisar de mim, por gentileza, pode me chamar no WhatsApp, no privado, tá bom? Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.